Nós vamos fazer hoje um cachorro de amigurumi. Nessa aula nós vamos usar das linhas amigurumi as cores Off-White, que é o número 8176, a cor castanha, que é a cor 7625, e o fio preto. Eu estou trazendo aqui a linha Charme da Círculo, que é um pouquinho mais fino. Com amigurumi ficaria muito grosso o focinho. Então a cor preta é a cor 8990. Enchimento, fibra siliconada, uma tesoura, agulha de costura para tapeçaria, agulha de crochê número 2,5, um marcador de pontos, um par de olhos número 9 com trava de segurança, próprio para bichinhos, indicado para crianças, um isqueiro, o contador de carreiras, se você achar necessário, e alfinetes. Vamos começar? Vamos começar a fazer a perna. Como quase todas as peças de amigurumi, a gente inicia pelo anel mágico. É aquele círculo que a gente faz no dedo, levando a parte para trás dos dedos aqui. Entra com a agulha por baixo da primeira e puxa a segunda. Aí eu vou fazer um pontinho de correntinha aqui. Pronto, o anel mágico está pronto. E eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu já puxo um pouco esse fio mais curto do anel mágico. Já começo a dar uma fechadinha aqui, certo? Aí a carreira número 2. Vou pegar esse primeiro ponto aqui do anel mágico e fazer um ponto baixo. No mesmo ponto eu vou fazer o segundo ponto baixo. Vou marcar com o marcador aqui no Vzinho que forma o ponto baixo. No primeiro, vou no segundo ponto, vou fazer mais um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí no terceiro, mais um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mesma coisa aqui. No quarto, 2 pontos baixos. No quinto, 2 pontos baixos. Então, em cada ponto do anel mágico, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos ficar num total, então, de 12 pontos. Então nós vamos para a terceira carreira. A primeira foi o anel mágico, 6 pontos. A segunda, os 6 aumentos, 12 pontos. E agora vamos para a terceira, que é um ponto baixo. Colocamos o marcador. No segundo ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aí agora no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Nós vamos fazer isso na carreira toda. Um ponto baixo, um aumento. Então nós estávamos com 12 pontos, nós vamos agora acabar com 18 pontos na carreira. Agora, como é a perninha, nós não vamos mais aumentar nada.
Nós vamos fazer algumas carreiras retas. Então nós vamos iniciar a quarta carreira, vamos fazer a quarta, a quinta e a sexta, um ponto baixo sem aumento nenhum por toda a carreira, só 18 pontos baixos em cada um. Então a sétima carreira nós vamos iniciar com 3 pontos baixos, 1, 2, antes de fazer o terceiro, eu vou colocar aqui o marcador, agora o terceiro ponto baixo, e já vamos começar a fazer a diminuição da perna, tá? Então a diminuição é pegar a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto, pegar a laçada, passar entre as duas e fazer o ponto baixo. Então nós vamos fazer isso 3 vezes. Aí vai sobrar 3 pontos baixos, nós vamos fazer os 3. 1, 2, 3. Já chegamos no marcador, então não vamos fazer mais nenhuma diminuição e nós ficamos aqui com 15 pontos. Agora nós vamos praticamente repetir 3 pontos baixos, uma diminuição, só que sem os 3 pontos baixos no final da carreira. Então nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, vamos colocar o marcador no primeiro, fazer o segundo, terceiro ponto baixo e vamos fazer uma diminuição. Aí nós vamos continuar. Agora nós vamos fazer a troca das cores. Nós vamos desmanchar desse último ponto que foi feito a complementação do ponto baixo. Vamos ficar com as 2 alças que foram levantadas para fazer o ponto baixo. Aí você vem com a linha nova e puxa aqui no meio das 2 alças. Aí você pega a alça da outra cor e a alça curta da cor nova, segura lá para trás e vamos fazer o primeiro ponto baixo da cor castanha. A carreira número 9 até a 14, nós vamos fazer 6 carreiras com 12 pontos na cor castanha. Então nós vamos fazer aqui 6 carreiras com 12 pontos retos, sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento. Nós vamos, antes de continuar, encher a perninha só até a metade. E nós vamos então para a última carreira. A última carreira são 6 diminuições, tá? Não tem nenhum ponto baixo sem diminuição. Então nós vamos fazer o primeiro, antes de pôr o marcador, pega a primeira alça, a segunda alça, dá a laçada e faz o ponto baixo. Aí a gente já coloca aqui o marcador. A mesma coisa, uma diminuição, 2 alcinhas, ponto baixo, sempre tomando cuidado para o ponto que fica na agulha não lacear. Então, primeira alcinha, segunda alcinha, puxa a laçada, faz o ponto baixo. Ficamos aqui com 6 pontos, tá? Então, nós vamos cortar o fio. Nós vamos deixar fio para depois costurar no corpo. Vou pôr a ponta do fio na agulha de tapeçaria e vou só unir a frente e a parte de trás da perninha. Agora nós vamos para o braço. Vamos iniciar igual a quase todas as peças. Passa a agulha por baixo, pega a laçada de trás e vem e pega do novelo e faz a correntinha. Nós vamos colocar 5 pontos baixos para fazer o braço. Então, nunca conta esse nozinho, sempre a partir do próximo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A gente puxa então o fio. Então eu vou pegar o primeiro ponto, fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos em cada ponto.
Então, o anel mágico de 5 pontos, nós vamos terminar a carreira com 10 pontos. Vamos fechar o anel mágico aqui e vamos fazer 3 carreiras só com 10 pontos, sem fazer nenhum aumento, tá? Carreira 3, 4, 5, sem aumento nenhum. Então aqui nós vamos continuar, só que a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor do braço. Vou terminar o ponto na cor castanha. Vou fazer o primeiro ponto com a cor castanho e vou pegar o fiozinho das duas cores e vou dar o nó. Isso é imprescindível, não dá para fazer nada diferente. E aqui nós vamos fazer uma sequência que eu vou fazer completa com vocês, porque a gente tem que trabalhar com muito pouco ponto. Então eu já fiz um ponto da castanha, não vou pôr o marcador aqui porque eu mudei de cor agora, então eu já sei onde é. Então eu vou fazer 8 pontos baixos, já fiz 2, vou fazer o terceiro. Vocês vão olhando como que eu seguro o trabalho, mas cada uma vai achar seu jeitinho. Eu vou achatando, virando o trabalho. Cada uma acha o seu jeito de fazer, porque não tem regra. Cada uma se ajeita de um jeito, cada uma já faz crochê, já tem seu costume de trabalho. Vamos terminar essa carreira com 9 pontos. Agora nós vamos fazer mais uma diminuição. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Agora já compensa a gente colocar o marcador no primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Ó, a facilidade de trabalhar com o marcador é que a gente sabe que tudo correu bem. A diminuição na receita é nos últimos 2 pontos da carreira. Agora nós vamos fazer a 8ª carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, começamos aqui. 1, sempre marcando segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo, tá vendo? Eu achato bem o bracinho para poder pegar as duas alcinhas. Sexto ponto baixo. E aí uma diminuição aqui no final do trabalho. Tudo vai ficando apertado, tudo vai ficando difícil de enxergar, mas com treino você chega lá. Então nós ficamos aqui com 7 pontos. Agora nós vamos para a última diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição. 1. Primeiro ponto, uma diminuição. 1 ponto nessa. Vou fazer mais 4 e uma diminuição. Tá? Então o primeiro já foi feito. Eles vão ficando escondidos, às vezes a gente é obrigado a dar uma largadinha aqui pra gente enxergar, tá? 1, 2, 3. Aí a gente fez 5 pontos baixos e vamos fazer a última diminuição. Ficamos aqui com 6 pontos e vamos ter que fazer agora 3 carreiras mantendo esses 6 pontos
sem diminuição nenhuma. É só cortar sempre com fio sobrando para a gente poder depois costurar no bichinho. Os bracinhos são muito fininhos, a gente não põe enchimento. As orelhas também nós não vamos colocar enchimento. Então tem uma orelha pronta e nós vamos fazer a próxima. Vamos começar, como a maioria dos trabalhos, com o anel mágico. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o primeiro que a gente vai pegar agora para iniciar o trabalho em cima do anel mágico. E vamos fazer 6 aumentos nessa segunda carreira. Primeiro ponto, o segundo ponto no mesmo ponto de base. Vamos pôr o marcador então no primeiro ponto. Vou fazer mais 2 pontos, um aumento no segundo ponto de base, um aumento no terceiro ponto de base, um aumento no quarto ponto de base, um aumento no quinto ponto de base, e os 2 últimos, o aumento no sexto ponto de base. Então ficamos aqui com 12 pontos. E nós vamos fazer nessa carreira 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Vamos terminar a carreira com 15 pontos. Então agora nós vamos fazer 6 carreiras sem diminuição, sem aumento, com 15 pontos baixos. Então vou fazer o primeiro, o segundo e volto no final de 6 carreiras com 15 pontos baixos. Então nós terminamos a carreira número 9. A 10ª carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 12 pontos baixos. 3 pontos baixos, o primeiro eu já ponho o marcador, 1, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 3 vezes, tá? Agora nós vamos fazer 2 carreiras com 12 pontos sem diminuir, sem aumentar. Então vamos iniciar a 13ª, é a última carreira de diminuições. Então nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição ao longo de toda a carreira. Fiz os 2 pontos, vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto e uma diminuição. Agora nós vamos fazer a última carreira, vai ser sem aumento, sem diminuição, os 9 pontos baixos que eu vou fazer aqui com vocês, para vocês verem as dificuldades sempre de quando a gente está trabalhando com poucos pontos, tá? Então, um ponto baixo, segundo, vamos por aqui para a gente não se perder. Essa é a última carreira. 3, 4, 5. Meu dedo ainda tá cabendo aqui, eu tô mantendo. Quando não dá, a gente já achata. 6, 7, 8, até o marcador ajuda a segurar para fazer o último ponto. Então aqui a gente terminou a orelhinha. Sempre corto o fio, deixando um fio longo para a costura. Agora nós vamos começar a cabeça. A gente começa pelo focinho. Então eu fiz o olho mágico, coloquei os 6 pontos no olho mágico. A segunda carreira eu fiz 12 pontos, onde eu coloquei 2 pontos baixos em cada ponto do olho mágico, ficando 6 aumentos, 12 pontos. A terceira carreira fizemos
um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, ficando com 18 pontos. E a quarta carreira nós fizemos 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, e ficamos no final da carreira com 24 pontos. Agora eu vou fazer 2 carreiras com 24 pontos, sem aumento nenhum, sem diminuição, sem aumento. E nós temos os 24 pontos feitos em 2 carreiras sem aumento nenhum. Então agora nós vamos fazer a troca de cor. Nós vamos desmanchar o último ponto, a última conclusão. Vamos ficar aqui com as 2 alcinhas da cor off-white e vamos terminar o ponto com a cor castanha. E agora na cor castanha, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes, onde nós vamos ficar com 30 pontos. Vou fazer agora 30 pontos sem aumento, como sendo a carreira de número 8. Então, a 9ª carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento. 1, coloco o marcador, 2, 3, 4 e o aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar, e vou repetir por 6 vezes até ficar com 36 pontos. Agora eu vou fazer 3 carreiras mantendo os 36 pontos, tá? Então eu vou fazer aqui, sempre colocando o marcador no começo de cada carreira. Nós vamos interromper essa carreira e nós vamos colocar os olhos. Os olhos a gente tem que colocar antes de começar a fechar, que fica mais fácil. Entre a 2ª e a 3ª carreira da cor bege. Então eu começo contando aqui 1, 2 e 3. Com a própria agulha eu faço, sempre deixando aquele degrau de troca de cor para trás. Então eu coloquei os olhinhos e nós vamos pôr a trava, que é fundamental para a criança. Então nós vamos amolecer um pouquinho com o uso de um isqueiro, onde a gente vai com a chama na parte azul dela, né? Não com a ponta, para não ficar tudo preto, tomando cuidado para não pôr fogo na linha. Nós vamos dar uma ligeira aquecida aqui na ponta do pino com a ponta da trava. E aí é só apertar, ela entra com bastante facilidade. Agora nós vamos para a 15ª carreira, onde nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição e ficar no final com 30 carreiras. Eu vou começar a 16ª carreira, que é 3 pontos baixos e uma diminuição. Fazendo a carreira toda, sempre colocando o marcador. Vou ficar no final com 24 pontos. Eu vou fazer agora a 17ª carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dessa carreira com 18 pontos. A última carreira de diminuição, onde nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta do trabalho. Então, um ponto baixo, já pomos o marcador, uma diminuição. Nós vamos ficar aqui com 12 pontos. Nós vamos encher a cabeça de fibra. Então ela já está bem cheinha, já arrematei aqui. Vamos colocar na agulha de tapeçaria e fazer aqueles 12 pontinhos, pegando só a laçada de fora dos pontos de baixo, os 12 pontos de fora para dentro, sem puxar a princípio o fio, só tomando cuidado para não pegar o enchimento, né, as fibras.
Aqui nós vamos fazer o anel mágico invertido, mesmo que a gente fez na bolinha, que faz no acabamento de quase todos os amigurumi quando é para fechar a peça. Aí agora a gente vai puxando com firmeza. Então nós vamos só passar dentro de algumas alcinhas do anel mágico, a agulha. Então com o fio preto nós vamos fazer um anel mágico, uma carreira com anel mágico 6 pontos, os 6 aumentos, 12 pontos, e uma carreira reta sem aumento, sem nada, de 12 pontos para dar essa pequena curvatura no focinho. Agora nós vamos fazer a parte do corpo. Então também iniciei com o anel mágico com 6 pontos baixos. Depois nós fizemos 6 aumentos, terminamos a segunda carreira com 12 pontos. Aí fizemos a terceira carreira com 1 ponto baixo, um aumento, 1 ponto baixo, um aumento, para ficar com 18 pontos. A quarta carreira fizemos com 24 pontos, onde são 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. E a última carreira aqui, que é a quinta carreira, foi feito 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, terminando então aqui com 30 pontos. Nós vamos fazer aqui 5 carreiras, da carreira 6 a 10, com 30 pontos. Sem aumento, sem nada, ficando uma peça reta. Nós estamos aqui com 30 pontos feitos de maneira reta, sem aumento nenhum. Então agora vamos iniciar a 11ª carreira, que são 4 pontos baixos, 1, 2, 3. Vou colocar um marcador aqui, 3 pontos para trás, 4 e uma diminuição. E vamos repetir toda essa carreira, esse mesmo processo. Então por 5 vezes nós vamos fazer 4 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição, e vamos terminar a carreira com 25 pontos. Então agora nós vamos iniciar a 13ª carreira fazendo 3 pontos baixos, e uma diminuição, também por 5 vezes, e no final da carreira nós vamos estar com 20 pontos. E vamos fazer então a 14ª carreira também com os 20 pontos. Agora nós vamos fazer a 15ª carreira. Essa 15ª carreira executada, nós fizemos 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, e agora nós vamos fazer uma carreira só de 15 pontos e seguindo reto até o final. Então eu terminei a carreira número 16, que são os 15 pontos retos, sem diminuição, sem nada. Agora eu vou fazer a última carreira. Vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então no começo da carreira a gente fez 6 pontos baixos, uma diminuição, e aqui na sequência a gente fez 5 pontos baixos e uma diminuição. Terminamos a carreira aqui com 12 pontos e o corpo está pronto. Então ficamos com 12 pontos aqui na abertura. Vamos puxar um fio aqui. Agora a gente já poderia pôr um enchimento na parte do corpo, porque agora sim esse fio vai costurar o corpo na cabeça. Então, nós vamos fazer aqui o anel mágico para fazer o rabinho. Fazer o anel mágico com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos no primeiro ponto e vamos iniciar os 5 aumentos, tá? Então 2 pontos em cada ponto do anel mágico,
que vai dar um total de 10 pontos. E depois nós vamos fazer uma volta inteira com 10 pontos, sem aumento nenhum. E vamos fazer uma carreira de aumento só agora. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, vamos colocar o marcador. 3, 4, um aumento. E mais 4 pontos. E mais um aumento. Nós vamos ficar com 12 pontos. Aí nós vamos fazer 2 carreiras, a carreira 5 e 6. Nós vamos fazer com 12 pontos, sem nenhum aumento, e vamos dar como terminado o rabinho. Nós vamos fazer a montagem. Então eu vou costurar com a agulha de tapeceiro, um ponto no trabalho, um ponto no corpo. Então o que eu vou fazer? Aqui tem um buraquinho por onde as linhas saíram. Eu vou dar um nó de 2 voltas. E aí eu vou, com a agulha de tapeceiro, voltar nesse mesmo buraco que eu coloquei os nós e vou sair num outro lugar. Quando eu esticar, o nó foi lá para dentro. Pronto, tá arrematado. Eu posso passar esse fio que tá num ponto de um lado de cá do bracinho. Eu pego o ponto do lado de dentro também e vou atravessar para dentro do corpo aqui, ó. Eu vou dividir o fio pela metade. Ponho metade na agulha de tapeceira. Aí eu vou aqui dentro, passo por um pontinho qualquer, um lado só do fio. Aí eu vou dar um nó e eu não preciso nem arrematar nem cortar o fio, porque ele pode ficar aqui dentro com as fibras e tudo. Então é pegar um ponto no corpo, na cabeça. Aí olha, eu saí aqui no anel mágico com o fio da outra orelha. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vou passar por mais algum pontinho aqui da orelha e vou atravessar a cabecinha. Aí eu vou dar um nó aqui, eu vou no buraquinho do anel mágico, puxo em qualquer lugar e fica bonitinho. Agora nós vamos pregar o focinho, sempre pegando todos os pontinhos do focinho, né? Pega no corpo, pega um para vir, o outro você volta. E aí sim, aqui agora, olha, eu vou terminar bem centralizado aqui, porque agora eu vou descer a boquinha aqui embaixo. Aí por 3 ou 4 pontinhos para baixo, eu vou fazer uma alcinha aqui embaixo. E vou marcar que eu vou fazer uma sobrancelha de 3 pontinhos aqui, ó. Vou marcar desse alfinetinho para esse, só 3 pontinhos. Então eu vou sair nesse ponto que eu determinei com a agulha aqui. Eu posso sair em qualquer lugar também do trabalho. Agora nós vamos costurar a cabeça no corpo. Se vocês lembram, a gente terminou o corpo com 12 pontos abertos ali. Então nós vamos fazer 12 pontos de costura. E o rabinho você também põe num ponto estratégico para você conseguir fazer que ele fique sentadinho, bonitinho. Aqui, como vai ficar para baixo, eu vou fazer aquele esquema, abrir o fio na metade, pego só uma alcinha para passar ele pro outro lado. Aí a gente dá um nó. Está pronto o nosso cachorrinho. Agora eu gosto de estilizar, pôr uma boina, de pôr alguma coisa. Eu fiz aqui, todo mundo que faz crochê conhece, com 31 correntinhas e 31 ponto alto. Eu fiz um cachecolzinho, a gente dá um charme aqui. E esse aqui é a mesma receita, só que com uma linha mais grossa. Espero que vocês tenham gostado.